Existe um hábito extremamente comum, quase automático, que a maioria das pessoas repete todos os dias sem perceber o impacto que ele causa na forma como se comunica, na maneira como se posiciona no mundo e até na forma como é percebida pelos outros. É algo aparentemente simples, inocente e até educado, mas, sob a lente da filosofia estoica, pode revelar muito sobre insegurança, superficialidade e falta de presença real. Esse hábito é começar qualquer conversa com "Oi, tudo bem?". Pode parecer exagero questionar algo tão cotidiano, mas o estoicismo sempre convidou o ser humano a observar os pequenos comportamentos que moldam grandes resultados. Marco Aurélio ensinava que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, e pensamentos se transformam em palavras, palavras se transformam em hábitos, hábitos se transformam em caráter. Quando você repete uma frase vazia, sem intenção verdadeira, você também treina sua mente a viver no automático. Quando alguém diz "Oi, tudo bem?", raramente está interessado na resposta. Essa é uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas espera ouvir um "tudo sim" e seguir adiante. Não existe escuta, não existe presença, não existe conexão real. É apenas um ritual social que mascara o medo de começar uma conversa com autenticidade. O estoicismo valoriza profundamente a verdade e a clareza. Para um estoico, cada palavra tem peso, cada expressão deve carregar intenção. Falar apenas por falar é desperdiçar energia mental, emocional e até espiritual. Sêneca dizia que devemos tratar o tempo como nosso recurso mais precioso, e isso inclui o tempo gasto em conversas superficiais. Quando você começa uma interação com "Oi, tudo bem?", você está terceirizando o rumo da conversa. Você está esperando que o outro conduza o diálogo. Isso demonstra muitas vezes insegurança ou falta de propósito naquele contato. O estoico, ao contrário, entra em qualquer conversa com clareza sobre o que quer transmitir e aprender ou construir. Imagine duas pessoas. A primeira diz: "Oi, tá tudo bem?". A segunda diz: "Eu pensei em você hoje por causa de algo que vi e queria compartilhar". A diferença é gigantesca. A primeira frase é neutra, esquecível e automática. A segunda é viva, intencional e memorável. O estoicismo nos ensina a buscar profundidade em tudo, inclusive nas interações humanas. Existe também outro ponto silencioso e poderoso. Quando você pergunta "tudo bem?", sem estar disposto a ouvir uma resposta sincera, você cria uma cultura de aparência. As pessoas aprendem que precisam responder sim, mesmo quando estão quebradas por dentro. Isso gera relações frágeis e desconectadas. Os estoicos defendiam a autenticidade emocional, mas com sabedoria. Eles não incentivavam despejar emoções sem controle, mas também não apoiavam a falsidade social. Epicteto ensinava que devemos viver de acordo com a natureza, e a natureza humana busca a conexão verdadeira, não formalidades vazias. Outro problema dessa frase é que ela enfraquece sua presença. Pessoas que têm clareza interior costumam se comunicar com propósito. Elas não entram em ambientes pedindo permissão para existir. Elas entram oferecendo valor, trazendo observações, reflexões ou direcionamentos. Quando você abandona o "Oi, tudo bem?" e passa a iniciar conversas com algo significativo, você naturalmente muda a forma como é visto. Você passa a ser percebido como alguém seguro, atento e presente. Isso não é manipulação social. É consequência de uma postura interna mais alinhada. Existe uma força silenciosa em quem fala com intenção. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando que cada ação deve ser feita como se fosse a última. Imagine aplicar isso às suas palavras. Imagine se cada conversa fosse iniciada com algo que realmente importa. Sua comunicação se transformaria completamente. Outro ensinamento estoico fundamental é o domínio sobre aquilo que está sob nosso controle. Você não controla como o outro vai responder, mas controla a qualidade daquilo que você entrega. Quando você inicia uma conversa com profundidade, você já está exercendo esse domínio.
Há também uma questão de coragem emocional. Frases automáticas muitas vezes são escudos, elas protegem contra rejeição, julgamento ou desconforto. O estoicismo nunca prometeu conforto. Ele ensina a força interior. Ensina que a vida exige coragem para ser vivida com verdade. Dizer algo autêntico exige exposição, exige mostrar interesse real, exige sair do piloto automático. Mas é exatamente nesse espaço que nascem relações fortes, oportunidades inesperadas e conexões transformadoras. Outro ponto que os estoicos valorizavam era a atenção plena. Eles acreditavam que grande parte do sofrimento humano nasce da distração constante. Quando você repete frases prontas, você está distraído. Você não está realmente ali. Você está apenas cumprindo um roteiro social. Ao eliminar o "Oi, no tudo bem?", você se obriga a observar mais. Você começa a perceber detalhes sobre as pessoas. Você passa a notar sentimentos, contextos e momentos. Sua comunicação deixa de ser mecânica e passa a ser consciente. Existe também uma dimensão espiritual nessa mudança. Muitas tradições filosóficas e religiosas ensinam que palavras carregam energia. Quando você fala sem intenção, você espalha vazio. Quando você fala com propósito, você espalha presença. O estoicismo sempre enfatizou que devemos ser agentes de virtude no mundo. Virtude inclui honestidade, sabedoria, coragem e justiça. Uma comunicação vazia raramente contribui para qualquer uma dessas virtudes. Outro aspecto pouco falado é como frases automáticas condicionam o cérebro a buscar respostas automáticas. Isso reduz criatividade, profundidade de pensamento e capacidade de conexão. Quando você quebra esse padrão, você estimula sua mente a pensar antes de falar. Isso fortalece raciocínio, empatia e inteligência emocional. Muitas pessoas têm medo de parecer estranhas ao abandonar padrões sociais comuns. Mas o estoicismo nos lembra que viver tentando agradar todos é uma prisão invisível. Sêneca alertava que quem segue a multidão raramente encontra sabedoria. Ao se libertar de expressões vazias, você não está sendo rude, você está sendo mais humano, você está oferecendo algo mais valioso que formalidade, você está oferecendo presença. Existe também um impacto profundo na autoestima. Pessoas que falam com intenção costumam se sentir mais seguras porque sabem que suas palavras têm propósito. Elas não sentem que precisam preencher silêncios com frases prontas. Elas se sentem confortáveis em observar, pensar e então falar. O silêncio, aliás, era altamente valorizado pelos estoicos. Eles acreditavam que falar menos e com mais qualidade fortalece o caráter. O silêncio não é ausência, é preparação, é reflexão, é consciência. Quando você elimina o "Oi, tudo bem?", você abre espaço para algo maior. Você começa conversas com observações reais, perguntas profundas ou afirmações sinceras. Isso transforma completamente a dinâmica das relações. Outra lição poderosa do estoicismo é sobre a brevidade da vida. Marco Aurélio constantemente lembrava a si mesmo que o tempo é limitado. Se o tempo é limitado, por que gastar interações com superficialidade? Cada conversa pode ser uma oportunidade de crescimento, aprendizado ou conexão verdadeira. Também existe uma dimensão de liderança nisso. Líderes raramente conduzem interações com frases vazias. Eles iniciam conversas com clareza, direção e propósito. Quando você muda sua comunicação, você naturalmente desenvolve presença de liderança, mesmo sem perceber. É importante entender que abandonar o "Oi, tudo bem?" não significa abandonar educação ou gentileza. Pelo contrário, significa elevar o nível da comunicação. Significa tratar o outro como alguém digno de uma interação real, não apenas de um ritual social. Os estoicos acreditavam que devemos buscar excelência nas pequenas coisas, porque são elas que constroem as grandes. A forma como você inicia uma conversa pode parecer pequena, mas reflete disciplina mental e emocional. Existe também uma transformação interna que acontece quando você adota esse hábito.
Você começa a se observar mais. Você passa a refletir antes de falar. Você desenvolve consciência sobre suas intenções. Isso fortalece autocontrole, uma das virtudes centrais do estoicismo. Outro ponto essencial é que frases automáticas costumam criar conversas automáticas. Quando o início é superficial, o restante geralmente também será. Quando o início é profundo, a conversa tende a seguir o mesmo caminho. O estoicismo ensina que aquilo que você planta na mente das pessoas influencia aquilo que elas devolvem. Palavras com intenção plantam reflexão, palavras vazias plantam distração. Existe também uma questão de responsabilidade pessoal. O estoico entende que cada ação sua influencia o ambiente ao redor. Quando você eleva o nível da comunicação, você inspira outros a fazer o mesmo, mesmo que de forma inconsciente. Além disso, abandonar o "Oi, tudo bem?" ajuda a desenvolver escuta ativa. Quando você começa conversas com observações ou perguntas mais profundas, você naturalmente precisa ouvir mais. E ouvir é uma das habilidades mais raras e valiosas do mundo moderno. Vivemos em uma era de comunicação constante, mas conexão escassa. O estoicismo oferece um antídoto para isso: presença, intenção e verdade. Pequenas mudanças na forma de falar podem gerar mudanças gigantes na qualidade das relações. Outro ensinamento estoico fundamental é aceitar que nem todos vão compreender sua mudança. Algumas pessoas podem estranhar, outras podem até interpretar como formalidade excessiva. Mas o estoico não vive buscando aprovação, ele vive buscando coerência com seus valores. Quando você começa a falar com propósito, você também começa a atrair pessoas que valorizam profundidade. Relações superficiais podem diminuir, mas relações verdadeiras tendem a crescer. Existe também uma libertação emocional nessa mudança, quando você para de repetir frases automáticas e você sente que cada conversa tem significado. Isso gera satisfação, sensação de autenticidade e até paz interior. Os estoicos acreditavam que viver de forma alinhada com a verdade reduz sofrimento desnecessário. Muitas tensões sociais nascem da necessidade de manter aparências. Quando você fala com sinceridade respeitosa, você reduz esse peso. Outro ponto interessante é que abandonar o "Oi, tudo bem?" treina sua mente para viver no presente. Você precisa observar o momento, o contexto e a pessoa antes de falar. Isso fortalece a atenção plena e reduz a ansiedade social. Existe também um impacto profissional enorme. Pessoas que se comunicam com intenção costumam ser vistas como mais confiáveis, mais preparadas e mais interessantes. Isso abre portas, cria oportunidades e fortalece reputação. O estoicismo ensina que reputação não deve ser o objetivo principal, mas pode ser consequência natural de uma vida virtuosa. Comunicação consciente é uma dessas virtudes. Ao longo da história, grandes pensadores, líderes e mestres espirituais foram conhecidos pela forma como falavam. Suas palavras carregavam peso, reflexão e propósito. Eles não desperdiçavam linguagem com formalidades vazias. Existe uma frase estoica que resume muito disso. Não fale mais do que o necessário, mas quando falar, fale com significado. Essa simples prática pode transformar não apenas conversas, mas toda a forma como você se posiciona no mundo. Quando você abandona o "Oi, tudo bem?", você começa a viver de forma mais desperta. Você percebe que comunicação não é apenas troca de palavras, é troca de presença, energia e intenção. E talvez o ensinamento mais profundo esteja aqui. O estoicismo não é sobre parecer diferente, é sobre ser verdadeiro, é sobre alinhar pensamento, palavra e ação, é sobre viver com propósito em cada detalhe, inclusive nas coisas que parecem pequenas. Porque no final, a forma como você começa uma conversa revela muito sobre a forma como você vive a sua vida.